Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que me impactou essa semana, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Para quem não conhece muito o autor e escritor, o George Orwell, gente, ele era um anarquista declarado e ele passou a maior parte da sua vida lutando aí contra o totalitarismo, o nazismo, o fascismo, o imperialismo, todos esses governos opressores, mas o que ele mais gostava de atacar era o socialismo autoritário e stalinista da União Soviética na época. E para denunciar esses governos, ele usava os seus livros, né? E A Revolução dos Bichos é um deles. Se você manja de história e for pegar esse livro aqui, logo de cara você vai perceber que A Revolução dos Bichos é uma sátira à Revolução Russa de 1917. E o que o George Orwell faz aqui? Ele faz um reconto desse período da história da Rússia, denunciando a ditadura do Stalin, através da historinha dessa fábula. Mas o mais incrível deste livro aqui, gente, é que as críticas aqui elas não se limitam somente ao que estava acontecendo lá na União Soviética na época. Muitos países passam por situações muito parecidas com as quais se passa na fazendinha aqui da história. Eu acho que a principal crítica deste livro aqui é descrever como um movimento, partido político que antes defendia certos princípios, lutava por certos ideais, quando este grupo finalmente consegue chegar ao poder, eles distorcem aquilo que eles defendiam antes e, na verdade, na prática, eles começam a fazer coisas totalmente diferentes das quais eles defendiam. Em casos extremos, eles até se transformam em governos opressores, em governos ruins para a sua população. Então, este livro aqui ele serve para nos alertar sobre isso, tá? Por isso que é um livro incrível. Por causa desse assunto aqui, deste livro aqui, o George Orwell, na época, ele teve muita dificuldade de publicá-lo, né? Muitos editores ficaram com medo de publicar o livro, porque na época, gente, a União Soviética era aliada contra a Alemanha nazista. Então eles ficaram com medo de que a publicação deste livro causasse alguns problemas com Stalin, né? Causasse um mal-estar ali. Tanto que até o exército americano recolheu e queimou várias cópias deste livro quando o exército estava lá na Europa, por medo de que seus aliados soviéticos achassem este livro aqui. Mas mesmo assim o livro circulava clandestinamente pela União Soviética, eles faziam várias cópias pirateadas desse livro para distribuí-lo para os opositores do governo. E anos mais tarde, na Guerra Fria, com os Estados Unidos agora contra a União Soviética, os americanos fizeram ao contrário. Se antes eles fizeram de tudo para impedir a circulação do livro, na Guerra Fria eles ajudaram a distribuir o livro, a promover o livro em países que eram influenciados pela União Soviética, para alertar o povo de lá. Então, gente, este livro aqui tem muita história mesmo. E só por curiosidade, este livro aqui atualmente é proibido na China e eu acho que eu nem preciso explicar o porquê. E isso aqui, gente, me deu uma ideia de criar uma tag chamada Livros Proibidos. E nessa tag, que eu devo fazer futuramente, eu vou mostrar livros que eu tenho aqui em casa que, num determinado momento aí da história, ou eles foram proibidos, ou eles foram queimados, ou eles foram censurados. Então, eu já tenho este livro aqui. Aquele último vídeo que eu fiz dos Capitães da Areia, aquele livro também ele foi queimado em praça pública pela polícia. Eu tenho aqui também um retrato de Dorian Gray, que, se eu não me engano, o livro foi censurado também. Então vai ser bem legal essa tag, então aguardem aí, tá, gente? Então vamos para a historinha do livro. Só lembrar vocês, gente, que este livro aqui é um livro alegórico, então cada animal aqui vai representar algo ou alguém, ok? Então aqui a gente vai conhecer uma pacata fazenda lá do interior da Inglaterra, onde vivem vários animais e bichos, e esses animais e bichos são totalmente oprimidos pelo seu dono. Então o dono dessa fazenda aqui faz os animais trabalharem demais, os animais aqui eles sofrem muito, o dono alimenta esses animais muito mal, sempre dando o mínimo de alimento para eles. Os porcos aqui eles são sacrificados muito cedo, então os animais aqui eles sofrem muito, e os animais então aqui se revoltam e resolvem então fazer uma revolução e expulsar o dono dessa fazenda. Então é isso que acontece aqui. Tudo começa quando um porco chamado Velho Major, ele tem um sonho, nesse sonho ele vislumbra um futuro no qual todos os animais de todas as fazendas da Inglaterra são livres. Os homens aqui não existem mais, então são os animais que são os donos de sua própria fazenda. E tudo que eles produzem é distribuído justamente para todos os animais, então todo mundo aqui vive feliz. E assim, é esse sonho que ele tem, e o Velho Major decide compartilhar esse sonho com os outros animais ali da fazenda. Então aqui, gente, de cara, o Velho Major está representando o Marx, né? O Karl Marx com seus ideais comunistas. Aí o que acontece a seguir é que o Velho Major, ele morre.
né, e os outros porcos da fazenda, que são os animais mais inteligentes daqui, eles levam adiante esses ideais, eles discutem, começam a incentivar os outros animais a lutar por esse sonho e essas coisas. E então todos os animais se sentem incentivados e começam então a se organizar lá para então fazer essa revolução. E o estopim acontece quando o dono dessa fazenda ele bebe demais e esquece de alimentar os animais. Aí os animais se revoltam mesmo e expulsam o dono da fazenda e assim acontece a revolução. Com os animais agora tomando conta da fazenda, eles começam a se organizar para fazer a fazenda funcionar, né, para continuar produzindo alimentos, para alimentar todos os animais. A primeira coisa que eles estabelecem é que os porcos que vão ser os líderes dessa fazenda, porque são os porcos que são os animais mais inteligentes, são os porcos também que tiveram, né, ideia aí da revolução, então eles que vão tomar conta da fazenda. E todos os ideais, todos os princípios que eles defendiam aqui então, eles deram o nome de animalismo. E eles resumiram esse animalismo em 7 mandamentos e eles escreveram esses 7 mandamentos na parede de um celeiro. E prestem bastante atenção nesses 7 mandamentos, gente, porque é aqui que o George Orwell vai nos mostrar como esses governos, quando estão no poder, eles pegam esses princípios, né, esses ideais que eles tanto lutavam antes, e eles manipulam e distorcem em benefício deles. Isso aqui é incrível e é muito interessante isso. Aí, gente, estava tudo indo muito bem, até que os dois porcos líderes aqui, um que é o Bola de Neve e o outro que é o Napoleão, eles começam a ter opiniões diferentes sobre a fazenda. O Bola de Neve aqui, ele sempre pensou em fazer coisas para o bem-estar de todos os animais, e fazer coisas para melhorar a fazenda mesmo. E o Napoleão, ele começou a ter uma sede pelo poder, né? Ele começou a ter um desejo de se tornar poderoso. E ele começou então a ter inveja do Bola de Neve. O que acontece a seguir é que então o Napoleão faz de tudo para expulsar o Bola de Neve. E então ele começa a fazer com que todos os animais comecem a ficar contra o Bola de Neve. E no final do Bola de Neve ele acaba sendo obrigado a fugir da fazenda, né? Ele é expulso da fazenda, então ele é exilado. Então Napoleão aí se torna o único líder dessa fazenda e ele começa a ter todos os poderes para ele. Então ele começa a impor uma ditadura. E sim, gente, o Napoleão aqui ele representa o Stalin, né? E o Bola de Neve representa o Trotsky, que foi exilado na época da União Soviética. Então, gente, eu vou parar por aí, tá? Porque vocês têm que ler o livro, gente. Esse livro aqui é necessário, ele é muito bacana, tá? O final desse livro aqui, gente, é fantástico, traz uma grande mensagem aí. Então, se você não leu o livro ainda, vai atrás desse livro, porque o que eu vou falar agora é spoiler, porque eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente que vai assistir este vídeo já leu o livro, porque eu fiquei sabendo que este livro aqui é leitura obrigatória em diversas escolas. Eu quero compartilhar com vocês só uma coisa que eu achei interessante. Então, gente, no final, os porcos que tanto aí lutavam contra o homem, né, que criticava o homem, lutava contra o homem, no final os porcos acabaram se tornando um deles, né? Eles acabaram se tornando opressores e eles se tornaram até piores que o homem, entendeu? Então essa é a grande mensagem do livro, né? Eu achei super interessante. Então fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um joinha para ajudar. Até o próximo vídeo, gente. Tchau pra vocês.